nós explicamos a morte dele, sim ou não? Agora nós estamos falando sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição. Diz assim: passando o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir balsamar. E muito cedo, no primeiro dia da semana, domingo no caso, né? Ao despontar o sol, foram ao túmulo e dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra, gente, olha para o bicho muito grande. Era uma pedra muito pesada, que sozinho não conseguiria tirar aquela pedra. Muito pesada, muito pesada. E aquelas mulheres sem condições, elas não sabiam o que fazer. Como é que elas iriam tirar aquela pedra? Elas não sabiam como é que elas iam tirar aquela pedra. Quem vai nos ajudar a tirar essa pedra? É muito pesada. Versículo número 4. E olhando, viram que a pedra já estava o quê? Removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram o quê? Um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Quem é esse jovem? Um anjo. Era um anjo. Esse jovem era um anjo. Esse jovem era um anjo. Tá? Viram um jovem assentado do lado direito do túmulo, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Aquelas mulheres, quando viram aquele homem, imagine você, sendo num túmulo, onde está ali uma pessoa morta. Você vê ali uma pessoa branca, com semblante divino. Você já fica demonizado, fica com medo do que é, né? E elas ficaram atemorizadas. Versículo 6. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizes, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha posto. Aquele anjo falou assim: vocês vieram atrás de Jesus, mulher, o Nazareno? Pois é. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou entre os mortos. Você pode ver onde vocês colocaram eles, que ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Ele vive. Versículo 7. Mas ide dizer aos seus discípulos, a Pedro, que ele vai diante de vós. Jesus vai encontrar com vocês para a Galiléia. Lá os vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de terror. Estavam com muito medo, saíram correndo. Muito temor e de assombro e de medo. Nada de ser. Rapaz, muito forte. A pessoa que não está preparada, se depara com um anjo, ela até desmaia. Porque é um ser divino, é um ser do céu. Sabia disso? Quem sabia disso? Levante a mão. É? Então, quando aquelas mulheres que seguiam Jesus, seguidoras de Jesus, viu o anjo lá sentado, lá perto do túmulo, do lado lá onde estava lá
morto, né? Elas ficaram vendo. Jesus não estava mais ali. Mas ressuscitou. Foi o que eu falei no começo da reunião. O que a gente comemora na Páscoa? A ressurreição de Jesus. A ressurreição. A ressurreição. Enquanto muitos estão preocupados com o ovo de Páscoa, foi bota ovo, gente. Fala, pessoal. É mamífero. Foi não bota ovo. Mas bicho infelizmente nas escolas, né? Ilude as crianças, não é verdade? Eu estava na aula de doce do dia, a garotinha, quero um ovo desse aqui. A criança toda montadinha. Na verdade, é uma homenagem ao Decavu, né? Que antigamente, nesse dia, dava ovos. As pessoas idólatras, esse Deus também que inventou a tapu também. Todo mundo tinha que fazer um ovo. E nesse dia dava-se ovos para as pessoas. Acho que é intelectual, né? É forte, né? Muito forte. Então hoje comemora-se a ressurreição de Jesus. Você não pode dar um chocolate ao seu filho. Não custa nada, tadinha. Criança não tem culpa disso, tem? Criança não tem culpa disso. Você está lá no bombom, mas a gente tem consciência. Nós que somos maduros, convertidos, temos a consciência que representa a ressurreição de Jesus. Ele morreu na sexta-feira e ressuscitou o terceiro dia hoje, na Páscoa. Deu a vida por mim, deu a vida por você. Se nós estamos aqui hoje, não é para o bispo, gente, pela misericórdia de Jesus, porque nenhum de nós não era para estar nem aqui. Quem sabia disso? Levanta a mão. Mas ele entregou a vida dele na cruz, por mim e por você, mostrando o amor em você. Ele veio para salvar a humanidade, Deus já estava desacreditado da humanidade. Então Deus mandou ele vir na terra com uma missão de recuperar o ser humano. E hoje nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Na lei era olho por olho, o quê? Dente por dente. Antigamente o cara pisava na bola, Deus já fulminava o camarada, morria na hora. Hoje não, com a morte de Jesus, estamos vivendo debaixo da graça, debaixo da misericórdia de Deus. Você sabe que a gente é pecaminoso, sim ou não? Sabia que a gente pega sem a gente perceber? Quem sabia disso? Às vezes numa conversa com alguém, você depois você não viu. Porque isso já é a nossa natureza, já é o nosso DNA. O homem já é pecaminoso. Mas existe dois tipos de pecado. Um que Deus abomina e o outro que Deus sabe que é normal. Como assim, bicho? Me explica. Existe um homem pecador, que eu e você. Já nascemos com pecado. Deus ama o pecador, que eu e você. A gente erra, às vezes, inconscientemente. Às vezes erramos, somos falhos. Mas existe aquele que vive na prática do pecado. Esse Deus fica chateado com ele. Que é a pessoa que faz uma coisa premeditadamente. Ela sabe que aquilo é errado, mas ela está fazendo. Ela sabe que mexer no disco não pode, mas ela mexe. Isso é uma pessoa que faz uma coisa premeditada. O pastor orientou, meu filho não vai ser no canto, mas ela continua indo. É uma coisa premeditada. Ela sabe, ela já foi advertida que deve ir para esse tipo de lugar, mas ela vai. O pecado é desobediência. Quem entende o bispo? Levante a mão. Ela faz uma coisa premeditada.
sabe que ela é mulher errada, mas o camarada cai, não acredita em nada. Ela sabe que ela é errada, mas ela faz. Quem entende o bispo, levante a mão. Ela sabe que passar os outros para trás é errado, mas ela passa. Ela faz uma coisa premeditada. Ela sabe que aquilo é errado, ela está fazendo. Ah, Deus me perdoa. Eu vou lá, me confesso, rezo 10 Pai Nosso e está tudo certo. É assim? É ruim, claro que é. Virou religioso agora. Quem entende o bispo, levante a mão. Então Deus ama o pecador, quer você, mas Deus abomina que vivem na prática do pecado. Foi o que eu expliquei agora. Os que fazem a coisa, ela sabe que ela está fazendo. Esse tipo de pecado Deus abomina. Deus sabe de todas as coisas. Tomar meu gelobol aqui hoje aqui. Deus sabe. Não, Deus não sabe, não. Você sabe. Está fazendo só mal para a tua saúde, isso aí. Está só te fazendo mal. Quem consegue ter o bicho levante a mão? Sai fora disso, gente. Isso não. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se você não cuida do templo do Espírito Santo que é o teu corpo, como é que você está cuidando da tua vida? Seu corpo é templo de Jesus. Jesus mora nele. Se você cuidar dele, quem vai cuidar? Então, voltando para cá para a palavra, ele ressuscitou. Versículo 9. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, no domingo, apareceu primeiro a Maria. Que Maria Madalena? Aquela que derramou perfume nos pés dele e chegou nos cabelos. Olha o privilégio que ela teve. Ela foi a primeira vez que Jesus quando ele citou. É forte ou não é? Da qual expeliram o demônio. E partindo ela, foi anunciado àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. E este, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, o Tomé foi o primeiro. Começa a piada. Só acredito vendo. O que mais tem igreja é esse Tomé, não é? Só acredita vendo. Tomé foi um que não acreditou. Versículo 12. Depois disso manifestou-se de outra forma a dois deles que estavam a caminho para o campo. E indo eles anunciados aos demais, mas também estes dois, eles não deram crédito, também não acreditou os outros dois. A ordem para a evangelização. Jesus, antes de partir, deixou tudo preparado. Versículo 14. Finalmente apareceu aos 11. Por que 11? Porque Judas tinha o quê? Tinha se matado, tinha se suicidado. Era 12, né? Quando estava à mesa, e o quê? E censurou-lhe a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinha visto já ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo e pregai o quê? Ao Evangelho a toda criatura. Ali Jesus foi um tabu. Como assim, bispo? Olha para cá. O Evangelho estava sendo pregado apenas para os judeus. E nós éramos considerados como se fossem gentios para ele, povo que não é escolhido.
A gente não tinha, olha para o Bispo Júnior, aquele privilégio que eles tinham. Então Jesus quebrou essas fronteiras. Não, o Evangelho não vai ficar só raia, não. Nós vamos expandir no mundo inteiro. Então Jesus chamou o discípulo e falou: olha, ide por todo mundo e pregai o quê? O Evangelho. Jesus queria levantar um camarada desbravador. Todos que estavam ali eram de Deus, mas ele queria um camarada que fazia a diferença. E antes dele ir para o céu, ele levantou esse camarada, que foi quem? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o 10º, foi o último que foi colocado no lugar de Judas. Eram quantos apóstolos? 12, tinha morrido, que era Judas. Então ele precisava de um camarada forte na terra. Quem era o líder da igreja na terra? Foi o Paulo. Paulo era perseguidor de cristão, era Saulo. Mas essa aqui é uma outra história que eu vou contar outro dia para você. De todo o discípulo, fez a diferença depois foi o Paulo. Jesus cegou ele na praia. Saulo, Saulo, quem persegue? Ficou vários dias cego. Até que Ananias foi lá e o camarada foi lá e falou que Jesus mandou para enxergar. E ali ele passou a ser o discípulo de Jesus. Jesus falou que queria que ele fizesse. Foi o camarada que fez a igreja explodir no mundo inteiro. Levou a igreja para Roma, levou a igreja para Itália, Grécia. Fez discípulos, espalhou por todo lugar do mundo e hoje está aí o Evangelho. É esse camarada que Deus queria. Então ele ficou aqui na terra e tal, até achar ele, mas não está para frente. Bem lá para frente isso aqui. Mas é outra história que eu vou pregar outro dia para você. Então o plano de Deus foi esse: expandir o Evangelho no mundo. E está aí a potência do Evangelho. Sim ou não? Cada um com o seu jeito de pregar, faz o Evangelho. Sim ou não? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Versículo 16: quem crê e for o quê? Batizado será o quê? Quem, porém, não crê e não for batizado será o quê? Quem é batizado nas águas? Quem não é ainda? Seja sincero, quem não é batizado ainda? Tem que se batizar, tomar uma posição. Está aqui não é o bispo não, gente, é a Bíblia. Quem crê na Bíblia? É Jesus falando aqui, o próprio Jesus falou. Quem crê e for batizado será o quê? Quem, porém, não crê será o quê? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expirão demônios e falarão novas línguas. Pregarão, pegarão serpentes. E se alguma coisa mortífera beberes, não lhe fará mal. E se puserem a mão sobre o enfermo, eles ficarão o quê? O que acontece aqui na igreja mundial? As pessoas são curadas, né? E para terminar, de fato o Senhor Jesus, depois de lhe falado, foi recebido do céu e assentou-se à destra de quem? Do lado de Deus, rapaz, no trono. O trono do Pai, o trono do Filho e do Espírito Santo, descendo no trono de Jesus, né? O trono dele, né? A destra de Deus. Eles tendo partido, pregado em todas as partes, operando com eles o Senhor e confirmando a palavra no meio de cidades que se lhe guiaram. Quem entende o bispo? Pode ver. Você vê como é que foi? Ele morreu, ressuscitou,
passou como ele queria que fizesse, depois do céu. Foi lá para o Pai, sentou no trono. Está lá até hoje. Ele está agora vendo eu, você aqui, pregando, falando, conversando. Ele está aqui. Então, é mais ou menos assim. Deus ele vai te honrar e vai te abençoar. Olha tudo que ele fez por mim com você. Olha o sacrifício dele, que Jesus fez por mim e por você. De estarmos aqui hoje na presença dele. É uma honra, sim ou não? Quem acha que é uma honra? Levante a mão. Não desperdice essa oportunidade. Quem quer dar uma palavra? Glorifique o nome de Jesus.